incluir a Ana Canosa na nossa conversa, ela que é psicóloga, terapeuta, educadora sexual. Ana, a gente estava falando aqui, né, sobre esse momento que a pessoa percebe ou não que está na hora de encerrar um relacionamento. Eu queria começar conversando com você sobre como a pandemia pode ter, de repente, antecipado esse momento na cabeça das pessoas, né? A pandemia colocou todo mundo ali num limite, digamos assim, de exaustão. E aí os relacionamentos também entraram nessa bagunça. Então eu queria entender de você, dentro do seu trabalho, qual foi o tamanho do impacto da pandemia nessa decisão ou não de terminar, continuar um relacionamento? Bem-vinda mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Eu estava aqui me coçando já para falar, porque existe um conceito do que vocês estavam dizendo que chama matrimania, que é a mania das pessoas acharem que o amor só pode ser vivido dentro de um relacionamento de matrimônio da conjugalidade. E existem várias pesquisas que mostram que pessoas solteiras podem se dar muito bem sozinhas, desde que elas tenham uma rede de apoio, amizade, família, etc. Mas em relação ao que você me perguntou, eu acho que a pandemia colocou lente de aumento sobre o relacionamento amoroso, né? Tanto para nós, no sentido individual, quer dizer, o quanto que eu consigo ser resiliente em momentos de tensão e estresse, quanto a parceria e o próprio relacionamento mesmo. Você sabe, Mari, que às vezes a vida pública é a que sustenta a vida privada. Ou seja, quando eu saio para trabalhar, que eu encontro as pessoas, que eu converso, né, que eu me sinto amada, desejada, potente, isso favorece muitas pessoas a viverem e suportarem, inclusive, o relacionamento. E essa falta do ir ao público, ir ao mundo, ficou muito clara para quem tinha relacionamentos que estavam já capengando, né, onde só ficava ali baseada na conveniência de estar junto, a casa, os amigos, os filhos, o dinheiro, né? Ou a função psicológica que cada um exerce na vida do outro. Então, nesse sentido, os relacionamentos onde não há comunicação, né? Onde já havia uma dificuldade de lidar com valores diferentes, inclusive valores políticos, né? Ou como lidar, por exemplo, com a pandemia, se usa, até isso, usa, não usa, sai ou não sai, usa máscara, usa álcool gel, etc. Então, eu acho que as pessoas ficaram muito mais conscientes do valor do relacionamento nas suas vidas e de como é que esse relacionamento está. Nesse sentido, nós tivemos pessoas que se divorciaram durante a pandemia, né? Outras pessoas se reencontraram. Eu acompanhei vários casais que se reconheceram porque lutaram pelo projeto comum como um clã. Principalmente casais que tinham a mesma perspectiva diante do estresse, que se apoiaram mutuamente, que cuidaram dos seus e dos seus familiares e que, nesse sentido, se reencontraram. Eu acho muito interessante, Karnal, quando a Ana fala do relacionamento como um projeto, porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo a gente, a galera um pouquinho mais romântica, fala assim, não fale do relacionamento como um projeto, a gente vai ser feliz para sempre, mas é importante também ter um pouco de praticidade, digamos assim, a criar um relacionamento? Em primeiro lugar, objetivamente, Mari, não existe para sempre em seres finitos como os humanos. Quem é feliz para sempre é o universo, não eu. Eu tenho um tempo limitado. E depois uma coisa muito importante, acho que esse ideal de amor romântico é um obstáculo às relações. Porque ele cria um ideal inatingível. Eu vou estar apaixonado todos os dias, a minha libido vai estar acesa sempre que eu pensar em você ou você estiver por perto. Isso é um ideal difícil de levar adiante, né? O relacionamento tem que entender que há dias melhores e piores, mas acima de tudo, se eu namoro e se eu, depois de 1 ano, 2, encerro o namoro, não é porque ele deu errado, ele durou um tempo que foi útil de preferência e bom para os dois lados, ou talvez só para um lado. Esse é o difícil namoro, ele vai ferir a nossa autoestima, porque às vezes a decisão não é nossa. E aquele que levou um pé no glúteos máximos vai achar que, na verdade, foi... Bem, um dia você leva um pé, outro dia você dá... É assim.
É assim mesmo. Mas talvez, e aí eu quero jogar para Ana já de volta, isso também esteja relacionado com um próprio comportamento que a Ana descreve, que é essa matrimania, né, de achar que as pessoas só podem se realizar dentro dos relacionamentos. Porque aí, afinal, eu me submeto a uma vivência que não é ideal, então vou vivendo. Eu nem acho que todo casamento por conveniência tem que ser considerado negativo, assim, desde que as duas pessoas estejam ali conscientes vivendo aquela relação, não tem problema. Mas essa pressão para que eu acredite numa história do para sempre, ela está relacionada a essa expectativa social de que eu necessariamente preciso de um relacionamento para eu me satisfazer, entendeu? Que não é verdade. E, enfim, posso jogar para Ana, mas eu queria fazer uma outra pergunta ainda, junto. Eu já estava anotando. Porque quando ela falou dessa manutenção do casamento por conveniência, eu já fiz as minhas considerações, tem um fenômeno, ela falou por filhos também, manter o casamento por causa dos filhos. E eu gosto muito de falar sobre isso porque acho que é um problema que muitas vezes as pessoas atribuam aos filhos a responsabilidade pela manutenção de uma relação que já não vai bem. Então, eu gostaria que a Ana falasse um pouco sobre o peso que isso acarreta nos ombros dessas crianças que, enfim, não são responsáveis por aquela relação e, de repente, passam a ser as pessoas sobre quem recai essa responsabilidade da manutenção de algo que não está bom. E também sobre como isso pode ser negativo para o exemplo que essas crianças têm do que é uma relação. Então, se eu mantenho o meu relacionamento com o pai do meu filho e esse relacionamento já não é mais saudável, em vez de eu pensar no bem-estar e garantir o bem-estar do meu filho, eu, na verdade, vou estar apresentando para ele um exemplo de relação que não é o melhor. E isso pode comprometer todo o futuro dessa criança quando ela for se relacionar. Estou correta, Ana? Corretíssima. Eu acho que a conveniência ela faz parte do relacionamento e eu acho muito difícil a separação quando você tem filhos, principalmente quando você tem filhos pequenos. Quando a gente tem filhos, a gente percebe isso, né? Quer dizer, é fácil quem não tem filhos olhar para um casal e dizer, pô, mas como não se separa só por causa dos filhos? Mas quando nós temos filhos, aí você fala e você sente a importância do relacionamento e do equilíbrio das crianças, fica difícil sim se separar. Agora, eu concordo com você, né? Fica difícil se separar numa relação que é boa, é conveniente, inclusive num estado afetivo, né? Quer dizer, pode ser que não tenha tanto sexo, pode ser que tenha uma coisa ou outra que não seja agradável, pode ser que já não tenha tanto apaixonamento, mas tem, né, afeto, tem apoio mútuo, isso pode ser fruto da conveniência e isso satisfazer as pessoas, né? Agora, quando a relação, né, não tem respeito, não tem valores em comum, não tem admiração, só tem agressividade, aí, de fato, o que é conveniente? Eu acho que é isso que você está perguntando, né, Gabi? Quer dizer, o que eu chamo de conveniente? É conveniente estar numa relação agressiva, numa relação violenta, onde eu não tenho comunicação, onde eu não tenho apoio? Ou o que me falta é um pouco de sexo, por exemplo? O que me falta é um pouco de desejo, que é como o Karnal disse, ao longo do tempo, nos relacionamentos, de fato, o sexo vai diminuir, o desejo vai diminuir. Se você precisa de paixão, não dá para você ficar casado muito tempo, ou casado numa relação monogâmica. Talvez seja importante você abrir relação, viver um relacionamento não monogâmico, para você ter essa possibilidade de se apaixonar e viver coisas novas e curiosas sempre, né? Agora, se você suporta o fato de que vai arrefecer a paixão e o que vai ficar é uma grande amizade, uma intimidade, uma comunicação, nesse sentido, a conveniência faz todo sentido.